Olá! Olha só para ela, a Carteira Nacional de Habilitação, a nossa famosa CNH. Para milhões de brasileiros, ter esse documento na mão é um sonho, significa liberdade, novas oportunidades, mas vamos combinar, o caminho para chegar até ela é uma verdadeira saga, um teste de paciência e principalmente um teste para o nosso bolso. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse sistema que é caro, super burocrático e, como vamos ver, está no centro de muitas, mas muitas polêmicas. Ok, vamos começar com um número que, de cara, já assusta todo mundo. Tirar a CNH no Brasil pode chegar a custar R$ 3.000. Isso mesmo. E nesse valor tá tudo. As taxas, os exames, as aulas teóricas, as aulas práticas, enfim, o pacote completo. É um dos processos mais caros do mundo. O que já levanta uma pulga atrás da orelha e nos leva direto para uma pergunta bem importante. Pois é, com um valor tão alto, o que a gente espera? A gente imagina que o sistema formaria os melhores motoristas do planeta, que o nosso trânsito seria um exemplo de segurança e organização, certo? Mas quem dirige por aí todo dia sabe que a realidade nas ruas conta uma história bem diferente. Então, o que está por trás desse custo todo? Será que ele se justifica? É isso que a gente vai investigar agora. Primeiro de tudo, vamos tentar entender como esse preço é construído. É preciso encarar essa jornada como uma maratona, cheia de etapas obrigatórias. E o detalhe é que cada uma dessas etapas vem com o seu próprio boleto para pagar. E que maratona, hein? O caminho começa lá no Detran, com o cadastro e os exames médico e psicotécnico. Passou por essa parte? Beleza. Agora se prepara para 45 horas de aulas teóricas. Depois de passar na prova teórica, aí sim vem a parte prática. No mínimo 20 horas de aula no carro, para só então poder encarar o temido exame final de direção. Cada passo tem seu custo, seu tempo, sua burocracia. E quando a gente pensa que o pior já passou, a situação pode se complicar. O preço inicial nem sempre é o preço final. Se o candidato reprova no exame prático, ele precisa pagar para fazer de novo. E aqui está o ponto mais crítico. O valor cobrado pelas autoescolas pelo reteste pode ser até 900% mais caro que a taxa oficial do Detran. Isso cria o que os especialistas chamam de incentivo perverso. Ou seja, a reprovação de um aluno acaba virando mais uma fonte de lucro. Agora vamos ao que realmente importa. Com todo esse investimento de tempo, de dinheiro, de estresse, era de se esperar que o Brasil tivesse um dos trânsitos mais seguros do mundo, não é mesmo? Mas o que os dados mostram é, infelizmente, o exato oposto. E esse gráfico aqui é pesado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 5º país no mundo com o maior número de mortes no trânsito. É um dado alarmante que coloca em xeque toda a lógica do sistema. Como pode um processo tão caro e, em tese, tão completo, resultar em números tão trágicos? Para entender melhor, um estudo do Ministério dos Transportes foi atrás da causa. E o resultado é revelador. Mais da metade dos acidentes, quase 54%, são causados por imprudência dos motoristas. Exatamente o tipo de comportamento que um bom treinamento deveria ajudar a evitar. Então, onde é que o sistema está falhando? Essa citação de um especialista resume o problema de forma perfeita. A crítica é que o sistema não forma motoristas de verdade, mas sim candidatos treinados para passar numa prova. A gente decora as placas, treina a baliza milimetricamente para o dia do exame, mas não aprende a lidar com as situações reais e imprevisíveis do trânsito no dia a dia. No caso, a aula de estrada, a gente aprende a ser consciente dos fatores primários para dirigir. E se o problema fosse só ineficiência, já seria grave. Mas as investigações sobre o tema revelaram algo muito pior. Denúncias de que o sistema é manipulado para tirar dinheiro da população através de esquemas de corrupção. Aí a história fica bem mais sombria. Essa frase é chocante, e ela foi gravada numa conversa entre um funcionário do Detran e o dono de uma autoescola. A denúncia sugere que existia uma meta informal de reprovação para garantir o lucro com os retestes e a venda de aulas extras, e que até uma bonificação seria paga aos instrutores que ajudassem a cumprir essa meta. É inacreditável. E aqui a gente vê, na prática, como o dinheiro supostamente circulava. Num esquema descoberto em Uberlândia, Minas Gerais, o aluno pagava até R$ 1.500 para ter a garantia de que seria aprovado. E esse dinheiro era todo fatiado. R$ 700 iam para o examinador, 200 para a delegada que chefiava o esquema, 50 para outro funcionário e por aí vai. E o caso de Uberlândia não foi um fato isolado, muito pelo contrário. Investigações em todo o país descobriram uma variedade enorme de esquemas. Desde a venda pura e simples de carteiras para pessoas que mal sabiam ler e escrever, até fraudes complexas para conseguir isenção de impostos na compra de carros com laudos médicos falsos.
Esse número parece um erro de digitação, mas não é. Foi o aumento, em apenas 14 anos, no número de brasileiros que conseguiram o benefício da CNH especial. As investigações apontaram que autoescolas indicavam médicos parceiros que forjavam laudos, garantindo que pessoas sem deficiência nenhuma conseguissem comprar carros com até 35% de desconto e ainda ficassem livres do IPVA. Bom, diante de um sistema com tantos problemas, é natural que comecem a surgir propostas de mudança. E uma delas é bem radical. Um projeto de lei que propõe acabar com a obrigatoriedade das autoescolas. O objetivo, segundo o autor do projeto, é bem claro: acabar com a máfia das autoescolas. A diferença entre os modelos é gritante. De um lado, o nosso modelo brasileiro, caro, burocrático, cheio de aulas obrigatórias. Do outro, o modelo americano, que serve de inspiração para essa proposta. Lá, na maioria dos estados, é muito mais barato e direto. A pessoa estuda, treina como quiser e, quando se sente pronta, vai lá e faz as provas teórica e prática. Simples assim. Mas, claro, existe o outro lado dessa discussão. Muitos especialistas em segurança de trânsito defendem que a solução não é eliminar o ensino, mas sim melhorar e valorizar. Eles argumentam que os instrutores são profissionais desvalorizados, mas que o trabalho deles, quando é bem feito, é essencial e salva vidas. Para eles, simplificar demais o processo seria andar para trás na questão da segurança. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, talvez a mais importante. E se mudar a lei, com ou sem autoescola, não for suficiente? E se o problema for ainda mais profundo, mais complexo e estiver enraizado na nossa própria cultura de trânsito? Vamos pensar um pouco. Muitos motoristas que cometem infrações sabem que estão fazendo algo errado. A placa de pare é ignorada, a preferencial não é respeitada, às vezes quem faz o certo ainda leva a buzinada. Isso mostra que talvez a questão não seja só falta de conhecimento da regra, mas uma cultura de desrespeito à lei. Uma cultura que nenhuma aula teórica sozinha consegue mudar. E no fim, a gente fica com esse dilema. O modelo que a gente tem hoje é caro, parece ineficiente e ainda é alvo de graves denúncias de corrupção. Por outro lado, uma alternativa muito mais livre como a americana é criticada por poder ser permissiva demais e aumentar os riscos. Então, talvez a pergunta que realmente importa não seja sobre o Detran ou a autoescola. Talvez a verdadeira raiz do problema esteja em algo muito mais complexo, que tem a ver com o nosso comportamento como sociedade no trânsito. Uma questão que fica para todo mundo refletir.